Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos ver como criar um formulário para poder monitorar alguns parâmetros do treinamento. Para isso, nós vamos utilizar o Google Drive, e aí nós vamos ver aqui nessa parte novo, vou selecionar mais, e aí eu tenho a opção de formulários Google. Aqui eu vou poder criar o formulário. O formulário que eu vou criar, eu vou utilizar como base esse artigo do Moreira e Cavazzoni, que é o artigo que fala sobre uma versão traduzida do questionário Dauda. Então, lá no final do artigo, os autores disponibilizam na parte de apêndice, no apêndice B, a versão traduzida do questionário Dauda. Então, aqui a gente tem quais são as questões e também, na parte C, algumas explicações sobre essas questões. Então, nós vamos utilizar esse material aqui para construir o formulário. Eu vou dar um nome aqui para o questionário, então vou colocar Dauda, e na descrição eu vou colocar o significado do questionário, né? Então, para facilitar, eu posso vir aqui e copiar, e aí venho aqui na descrição e coloco o Ctrl V, então eu já descrevo qual que é o questionário. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para as perguntas. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho lá a primeira pergunta, que é dieta. Dieta, né? Então essa é a primeira pergunta. As opções. A opção A seria pior que o normal. A opção B seria normal. E a opção C, melhor que o normal. E aí aqui eu consigo, clicando nesses três pontinhos aqui, colocar uma descrição. Isso é bastante interessante para esse questionário especificamente. Eu posso pegar aquela descrição que nós temos aqui no apêndice C. Então, a dieta, quando ele fala dieta, ele se refere a isso aqui. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui na descrição essa descrição da dieta. Então, dieta, considere-se que está comendo regularmente, quantidades adequadas, está pulando refeições, gosta de suas refeições. E aí tem essas opções aqui de resposta. Eu vou colocar como obrigatória. E aí, para eu não ter que ficar repetindo, escrevendo toda vez as alternativas, eu vou copiar, vou duplicar. E aí eu vou só alterar aqui. A partir de agora eu vou fazer a alteração da pergunta e da descrição. Vamos lá. Bom, agora a gente já tem o questionário montado. Aqui está faltando uma questão importante. Eu vou incluir aqui em adicionar pergunta. Vou colocar essa pergunta aqui em primeiro lugar. E aí a pergunta seria o nome do atleta. Então, para a gente poder identificar. Quando eu coloco assim, ele já dá a opção de resposta curta, que é o que realmente eu quero. Né? Ele vai colocar o nome aqui abreviado. Vou colocar também como obrigatória. E se eu quiser incluir outras perguntas que eu acho importante, de repente o grupo que ele faz parte, a entidade que ele faz parte, enfim, aí depende. Aqui vamos considerar que é um grupo fechado e que apenas o nome para mim é o importante. Eu posso vir aqui na parte superior em personalizar, aqui se eu quiser incluir uma imagem, se eu quiser trocar a cor do fundo, do tema, trocar a cor do fundo, eu posso mexer nisso também. E também trocar o estilo da fonte. E aqui, se eu clicar em enviar, eu posso encaminhar por e-mail, ou eu posso vir nessa opção de link, encurtar o link, copiar esse link e enviar esse link para o atleta preencher. Enviar por WhatsApp, por exemplo, é uma forma bastante prática de se fazer isso. Bom, vamos dar uma olhada então como é que ficou esse nosso questionário. Eu vou abrir aqui mais uma aba, vou incluir o link que a gente já tinha copiado. E aqui nós temos
o nosso questionário, nosso formulário para ser preenchido. Eu vou preencher e vamos analisar aí depois como que a gente consegue visualizar isso lá na pasta inicial do formulário. Já temos uma resposta, aparece aqui em cima a quantidade de respostas que já foram feitas no questionário. Se eu clicar aqui, eu tenho a opção de ver as respostas, um resumo das respostas por questões. Como a gente só tem uma resposta, então isso não está muito explicativo aqui, mas esse gráfico vai gerar conforme a frequência das respostas dos atletas. Eu posso ver por pergunta, então eu também posso ir selecionando aqui, vendo as respostas de todos os atletas que responderam por pergunta e ver por indivíduo, ver por questionário preenchido e conseguir ver todas as respostas daquela pessoa que preencheu o questionário. Uma outra opção interessante é clicar aqui nessa parte e criar uma planilha que vai estar vinculada a esse formulário. Eu posso selecionar uma existente ou criar uma nova, que eu posso colocar o nome, vou manter esse nome que foi dado de opção. Cliquei em criar, o Google vai criar uma planilha que vai estar vinculada às respostas do questionário. E essa planilha vai facilitar em vários aspectos para o monitoramento, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós temos mais alguns atletas que responderam o questionário e, utilizando esse exemplo, nós temos todas as respostas, mas vamos tentar deixar um pouco mais destacado aqui as respostas. Para isso eu vou criar uma formatação condicional. Então eu vou selecionar todas as colunas e aí eu vou vir aqui na parte formatar e eu venho aqui em formatação condicional. Eu vou querer deixar um destaque por uma fórmula que contém um texto específico. Então, eu vou colocar aqui, o texto contém a palavra melhor. Então, se tiver melhor, ele vai aparecer, a cor que vai ficar vai ser esse verde, uma cor verde de preenchimento. Então, tudo que tiver melhor vai aparecer como verde. Eu vou incluir mais uma regra, e aí eu venho aqui novamente, vou colocar o texto contém. Agora eu vou colocar a palavra pior, e eu vou mudar a cor aqui para pior, eu vou pedir para ficar um vermelho, assim vai dar um destaque. Pronto, com essa formatação eu consigo visualizar aonde que estão as respostas pior que o normal dos atletas, onde estão as respostas melhor que o normal, isso pode ser interessante. Nós podemos também congelar, já está congelado a parte de cima onde tem as variáveis, né? Mas eu queria congelar aqui para eu conseguir acompanhar sempre quem é o atleta. Então eu posso clicar aqui em ver e eu venho na opção congelar, eu vou colocar para congelar as duas primeiras linhas. Então assim, quando eu rodar eu consigo acompanhar, por exemplo, que o Marcos na técnica está pior que o normal, assim como o Ted René, que o Elias Iliades na garganta está apresentando pior que o normal, então eu consigo analisar com mais atenção cada atleta. Analisar os dados é tentar transformar aquelas informações em números. E aí eu vou pegar esse artigo, que é um artigo com ginástica artística, e na verdade ele já faz uma citação de um outro estudo que utilizou, no qual eles fizeram o quê? Para pior que normal, normal e melhor que normal, eles atribuíram valores. Então, as respostas pior que normal, valor 1, a resposta normal 2 e a resposta melhor que normal 3. E aí a gente vai transformá-la aqui na nossa planilha, a gente vai ver como que a gente consegue fazer para transformar essas respostas em número e conseguir criar uma quantificação das respostas. Lembrar que essas primeiras questões, a dieta até a saúde, todas essas primeiras questões aqui, elas fazem parte de uma parte do questionário que é chamado de fontes de estresse e as demais sintomas de estresse. Então, eu vou mudar a cor aqui só para a gente destacar e lembrar que essa aqui é uma parte do questionário e o restante é outra parte do questionário. E lá no final, eu vou incluir então aqui, eu vou escrever fontes, estresse e sintomas, estresse.
incluir uma fórmula para fazer a contagem com algumas condições e a gente já conseguir transformar essa contagem em valores. Então eu vou colocar igual count if, eu estou colocando em inglês, aí eu vou selecionar onde que eu quero que ele faça essa contagem, como é a fonte de estresse, então eu quero que seja aqui do C até mais um pouquinho, até o K. Então do C até o K, vamos voltar para lá para a gente acompanhar aqui. Aí eu vou fechar. Vou botar um ponto e vírgula, vou colocar entre aspas pior que o normal, fecho as aspas, e aí eu fecho. E aí aqui eu vou colocar um multiplicar por 1. Então ele vai contar todas as respostas pior que o normal, o número de respostas que tiver vai multiplicar por 1. E aí eu quero fazer mais algumas questões aqui. Então eu vou colocar mais. Então, só para não ter problema, eu vou fechar aqui entre parênteses esse count if. Eu vou copiar esse count if aqui. E eu vou colar ele aqui na sequência. E aqui eu vou mudar o que? Eu vou colocar, para ele colocar count if normal. Então, tudo que tiver escrito normal, e vai multiplicar por 2. E aí, eu vou incluir aqui um mais, e eu vou colar novamente. E aqui agora eu vou mudar o pior que normal para melhor. E vou alterar aqui o 1 para 3. E aí eu vou dar um Enter. Então agora o que ele está fazendo? Ele está contando o número de respostas normal, pior que normal, melhor que normal, nesse intervalo aqui que vai do C até o K. E ele está multiplicando esse número de respostas pelos scores que nós vimos naquele artigo anteriormente. Então aqui eu já tenho uma quantificação das fontes de estresse. Eu vou precisar fazer a mesma coisa para os sintomas de estresse. Facilitar um pouco a minha vida aqui, eu vou copiar e eu vou fazer a cópia dessa fórmula e aí eu vou colar essa fórmula aqui ao lado. Só que aí eu tenho que alterar esses intervalos, né? Então eu só preciso ver aqui, começa então aqui no L e vai até o AJ. Então aqui eu posso mudar aqui L2, AJ2. Pronto. Aqui eu posso até selecionar e copiar, só alterando aqui para que ele faça o mesmo procedimento, só que ele vai fazer no intervalo que vai aqui da parte onde a gente tem os sintomas de estresse, do L até o AJ. E aí aqui a gente tem uma quantificação das fontes de estresse, dos sintomas de estresse. Aqui eu seleciono os dois, arrasto, e aí eu tenho a quantificação dos outros atletas. Então a gente consegue comparar, por exemplo, vou deixar selecionado aqui, vou colocar para centralizar, e a gente consegue comparar e ter uma ideia como é que por exemplo, aqui, no caso, no nosso exemplo, o Marcos Agostinho, ele está com o estresse a tolerância ao estresse bem menor do que, por exemplo, a Daria Bilodid aqui, que a tolerância do estresse dela foi bem maior. E a gente consegue ver pelas cores que realmente a primeira linha ali no exemplo tem muito mais pior que normal e na última linha muito mais o verdinho melhor que normal. Então, uma forma de fazer a quantificação desse importante monitoramento que é o monitoramento do estresse, da tolerância ao estresse. Lembrar que tanto o formulário quanto a planilha vai estar disponível no seu Drive, então se você precisar fazer alguma alteração em um ou no outro, basta clicar aqui que você consegue fazer essas alterações. Dá uma olhada no curso online Excel no Treinamento Físico, onde existem outras informações bastante interessantes para controlar o treinamento com o Excel.